No início deste mês de agosto, foi realizada no Salão do Tribunal de Júri de Caxias do Sul a Assembleia Geral do Conselho da Comunidade. Na ocasião, foi realizada a escolha dos novos integrantes da diretoria e a escolha do novo presidente do Conselho. O eleito para um mandato de 3 anos é o advogado Jean Carbonera. Os integrantes da diretoria foram indicados por organizações da sociedade civil. O trabalho deste órgão é acompanhar a execução penal das pessoas que estão no sistema carcerário de Caxias do Sul e região e, com isso, tentar diminuir a criminalidade em nossa sociedade. E é com o novo presidente desse conselho, Jean Carbonera, que nós vamos conversar hoje aqui no programa parlatório da TV Câmara, canal 16 da NET, e que está começando agora. Muito prazer em receber o nosso programa, Jean. Olá, meu prazer é meu, né, estar aqui conversando, né, sobre esse assunto tão espinhoso, mas tão importante para a sociedade. Verdade. Jean, antes da gente falar da eleição, vamos falar que conselho é esse que existe na cidade? Explica pra gente. Certo. O Conselho da Comunidade, assim, pelo nome, ele não dá a ideia do que ele representa, mas ele é previsto na Lei de Execução Penal, que é a lei federal que estabelece a forma de cumprimento de pena para as pessoas que são condenadas na área criminal. A 7810? Exatamente. E dentro da Lei de Execução Penal são previstos diversos órgãos que acompanham a execução das penas, a forma como as pessoas que foram condenadas por crimes irão cumprir os diversos tipos de penalidades. Existe a pena de prisão, existem penas alternativas e existem os diferentes regimes dentro da pena de prisão. Um dos órgãos que foi criado pela LEP é o Conselho da Comunidade. Logo, é um Conselho da Comunidade onde a sociedade é representada no acompanhamento e fiscalização de como o Estado, que é quem tem a incumbência, a responsabilidade principal de fazer com que essa pena seja cumprida, na forma como o Estado está fazendo cumprir essas penas. A sociedade, especialmente a nossa cidade aqui de Caxias do Sul, conhece esse órgão, sabe que ele existe? Ele é pouco conhecido, assim como todo o sistema prisional é pouco conhecido, porque realmente sabemos que é um assunto que interessa pouco para a sociedade aprofundar esse debate. Nós temos visto muito, ao longo dos anos, né, muitas críticas à segurança pública, muitas críticas aos índices de criminalidade, mas a sociedade pouco participa quando nós temos a possibilidade, então, de trabalhar para que esses índices diminuam, trabalhar de forma concreta, através da execução das penas, e podemos aprofundar mais esse assunto também, mas ele é pouco conhecido, assim como todo o sistema prisional, todo o sistema de execução penal é desconhecido. A gente só fala nele, a imprensa, o próprio legislativo em geral, a gente vê que esse assunto só vem à tona quando acontece alguma tragédia, acontecem fugas, acontecem presos que estão foragidos, que cometem algum crime, daí se critica o sistema prisional. Mas quando a gente pode fazer alguma coisa, pouco se faz. E esse conselho as pessoas não conhecem tanto? Você acha que falta um pouco de divulgação ou interesse mesmo da população em saber, tem um conselho aí que eu posso participar e acompanhar como é que está o sistema prisional em Caxias do Sul? Um pouco de cada. Assim, a divulgação, ela não é feita, assim, não é um investimento normal do conselho, até porque ele é formado só por voluntários. Eu te fazia essa pergunta. Exatamente. Todos os participantes, os integrantes do Conselho, são pessoas que têm as suas profissões, os seus trabalhos. Eu, no meu caso, trabalho como advogado. Participo de algumas entidades. A entidade que me indicou para participar do Conselho é a Organização Advogados Sem Fronteiras. E outros representantes também são de outras entidades. Nós temos, participando da diretoria,
o Fernando Marca, por exemplo, é o vice-presidente, que ele é o representante da pastoral carcerária. Nós temos o Flávio Custódio, que ele representa o Centro Espírita Casa da Redenção, entre outras pessoas. Temos o Fernando Franco, que é da Academia do Pensamento Criativo. Então, são diversas entidades que têm interesse em trabalhar pela segurança pública, pela redução dos índices de criminalidade, pela dignidade da pessoa também, né, que nós sabemos que essa dignidade é violada nos nossos presídios de forma ilegal. Então, fazemos de tudo para que a lei seja efetivamente cumprida. Mas não se tem um grande investimento, tanto de tempo quanto financeiro, na questão da divulgação, porque falta tempo e falta dinheiro já para fazer todos os objetivos que tem. Mas hoje, por exemplo, é uma oportunidade que vocês nos dão aqui de fazer essa divulgação, para criar na sociedade esse interesse que é pouco, mas mostrar para as pessoas que é muito importante a participação da sociedade nesses órgãos que trabalham efetivamente pela construção da cidadania e pela promoção da segurança da comunidade em geral. Jean, você acabou de dizer que foi indicado pela Advogados Sem Fronteiras. O que é essa entidade? Fala um pouquinho para a gente, Advogados Sem Fronteiras. A Advogados Sem Fronteiras é uma organização, ela é internacional, onde existem cerca de 20 países do mundo, e no Brasil ela foi fundada em 2009, e trabalhamos em diversos países, mas também, principalmente no Brasil, como é uma organização fundada aqui, a SF Brasil, ela atua em diversos casos onde os advogados locais ou estão sendo ameaçados, perseguidos. São casos em que é necessário um apoio internacional ou um apoio de advogados de outros lugares, porque o acesso à justiça em determinado local está sendo violado, ou direitos humanos estão sendo violados de forma muito grave, em que apenas as entidades locais não conseguem sozinhas resolver esses problemas. Então, no caso da situação prisional, no Brasil, nós temos violações de direitos humanos no mundo em diversas áreas, e no Brasil, a violação dos direitos humanos nos presídios, na questão de penitenciárias, em geral, assim, quando se fala em pessoas condenadas, podem não ser presídios, ela é alarmante há muito tempo. Então, e até é daí que vem um meio de falar das pessoas, eu diria um senso comum, assim, bem sem qualquer fundamento científico, mas é senso comum mesmo, que fala, defensor de direitos humanos é defensor de bandido. Eu ia entrar nessa questão contigo, foi bom que tu porque no Brasil, uma das principais violações a direitos humanos é na questão prisional. É por isso que isso acaba tendo maior destaque. Mas nós trabalhamos em diversas áreas na defesa dos direitos humanos. Nós temos a questão dos indígenas, nós atuamos muito lá no Mato Grosso do Sul com o genocídio que está ocorrendo dos Guarani Kaiowá. Então, nós tivemos um trabalho muito forte nessa questão. No Brasil, nós temos casos fora do país. Eu atuei diretamente no caso de uma paquistanesa cristã, e os cristãos são menos de 1% da população do Paquistão, que foi condenada à morte por blasfêmia contra Maomé. Porque no Paquistão, blasfemar é apedrejamento, né? No Paquistão não é apedrejamento. Mas tem lugares que tem apedrejamento. Tem lugar que sim. Ali é enforcamento, e ela acabou sendo condenada num processo sem qualquer chance de defesa. Porque ela tem que provar que ela mentiu, né? E aí eles nunca conseguem provar, né? Mas e nem adianta provar. Porque os mais radicais fundamentalistas... Tem que provar que não mentiu. Pode continuar. E os mais radicais, ali, fundamentalistas, eles ameaçam, e não só ameaçam, eles matam o juiz que absolver. Está condenado à morte também. E aconteceu, no caso dela, a Asia Bibi,
é só procurar na internet, tem muita informação a respeito. O presidente da província, o governador da província, que pediu clemência por ela, foi assassinado. Depois nós conseguimos resolver a questão por vias diplomáticas, que não na questão judicial especificamente. E é aí que entrou não só os Advogados Sem Fronteiras, foi uma série de organizações internacionais trabalhando para ela, inclusive o Papa anterior se manifestou e intercedeu para se conseguir evitar que aquela pena de morte fosse realmente executada. E aí voltamos à mesma questão, na execução de pena. E ali a gente trabalhando para que uma pessoa que nós tínhamos, inclusive, como inocente, mas, enfim, é uma pena totalmente desproporcional, e aí é fácil fazer um paralelo, inclusive, na questão dos presídios aqui e na questão da pena de morte lá. Para o Paquistão, a pena de morte para quem blasfemar contra Maomé, ela é perfeitamente legítima. Nós aqui no Brasil, se falarmos nisso, imagina aqui na nossa região de descendência italiana, onde o meu avô vivia blasfemando, Imagina se for para cadeia todo mundo aqui na região que falar porcozio. Porcozio, exatamente. Porcozio é uma blasfêmia. Isso. Se ela tiver cadeia e morte. Se ela tiver dito porco Maomé, cadeia e morte. Cadeia e morte. Uhum. Então, para nós, nossa, que coisa absurda. Mas tem pessoas de diversos outros países que veem a nossa situação prisional e também dizem, meu Deus, mas que absurdo. Absurdo como isso que fizeram com a menina. Exatamente. É porque, na verdade, quando você fala em direitos humanos, a pessoa diz direitos humanos só para preso, né? Essa é uma frase bem comum que a gente ouve na sociedade. É que o Estado, no momento que o Estado ele se responsabiliza pelo preso, que ele tem que dar a prisão com dignidade, até para a pessoa não voltar a praticar o crime, né? Você tem que ressocializar ele dentro dos presídios, para ele não voltar a praticar o crime. Por isso tem a pena, né? Existe a pena para te ir para o presídio, tá? Fica lá encarcerado, ressocializa e volta para a sociedade e não comete mais crime. Essa é a teoria. Mas não ficar num presídio do jeito que do jeito que a gente vê hoje nos nossos presídios, em condições subhumanas. Aí não é nem tem que saber separar o joio do trigo, né? Seria fácil, seria só cumprir a lei. Porque e encarcerar? A lei não fala apenas em encarcerar. A lei fala em ressocializar também. Bom, antes de tudo, nós temos alterações, inclusive recentes, no Código de Processo Penal, que dizem que a prisão é a última alternativa. Isso, principalmente no que se refere à prisão provisória, né? A prisão preventiva, temporária. Mas aí nós pegamos o judiciário. Isso eu vejo diariamente. É difícil o juiz que siga a lei nesse sentido. A prisão é a primeira... O Ministério Público, a primeira coisa que faz é pedir a prisão preventiva. E os juízes... e aí se entende um pouco por causa de toda essa pressão social que nós vemos na mídia todos os dias, assim, altos índices de criminalidade, violência, questões que realmente nos deixam indignados, né? A violência que nós vemos na nossa sociedade. E aí se sentem pressionados pela sociedade a aprender, não, vamos recolher para dar uma resposta à sociedade. Mas essa é uma resposta imediatista, mas a resposta que a sociedade quer não é gente encarcerada. A resposta que nós queremos é a diminuição da criminalidade, a diminuição da violência, o fim da violência, se fosse possível, mas pelo menos a diminuição. E o que nós temos visto ao longo dos anos, acompanhado de aumento de penas, acompanhado de aumento de prisões, as superlotações dos presídios aumentam na mesma quantidade em que novos presídios são criados, nós vemos a criminalidade aumentando. Nós não vemos a prisão diminuir a criminalidade, diminuir a violência. Não, nós vemos a prisão aumentar isso. Uhum. Mas a lei, tanto o Código de Processo Penal, quanto
a própria lei de execução penal, que fala sobre, então, o cumprimento da pena após uma condenação, não prevê apenas largar a pessoa lá dentro e deixar ao Deus dará como está. Até dizer ao Deus dará é também uma blasfêmia, porque não é Deus quem comanda lá dentro. É um homem. Alguns, e que a questão das drogas, por exemplo, e esse é um dos motivos que fizeram com que houvesse a interdição aqui do IPEX, mas que é uma coisa antiga em todas as prisões, né? O uso de drogas. As pessoas são viciadas, muitas delas acabam entrando no mundo do crime por causa dos vícios, mas chegam lá dentro e tem esse vício, e o vício a gente sabe, é uma coisa que a pessoa não consegue controlar. Ela precisa da droga, e aí ela está lá dentro. Quando ela está na rua, ela vai ali, rouba um celular, assim, e comete um furtozinho para manter esse seu vício. E lá dentro, quando está preso, o que ela vai fazer? Ela não tem o que fazer lá dentro, mas lá dentro também tem os fornecedores da droga. Aliás, as prisões são os lugares onde é mais fácil encontrar droga, né? O que acontece? A pessoa vai oferecer a droga e vai cobrar algo em troca. O viciado não tem opção. Não, eu quero, eu faço, eu não vejo nada que me impeça de fazer isso. Se precisar fazer o que for preciso, eu vou fazer, porque ela precisa daquela droga. O organismo dela, tá pedindo. Ele não tem controle sobre aquilo. E o Estado, por sua vez, não faz nada não tem um programa para tratamento de dependentes para tratamento, exatamente, dentro das prisões. Por outro lado, nós temos lá as pessoas que têm a droga na mão e oferecem. E o que acontece, então? Quando essa pessoa, ou ela vai ter alguém do lado de fora que vai alcançar dinheiro para ele lá dentro para pagar esse vício, e isso é uma minoria, eu não digo, não chega a 10%, porque quem vai preso no Brasil sempre se soube são pobres, pretos. E prostitutas? Prostitutas. Mas, então, o pessoal não tem dinheiro para pagar. O que vai acontecer? Quando eles saírem, eles vão ter que pagar toda essa conta aí. E como é que eles vão pagar essa conta? Aí não vai ser mais o furtinho de celular, não, porque a conta vai ser grande. Aí eles vão se profissionalizar, eles vão entrar. E esse é só um exemplo de como os presídios aumentam a criminalidade. É só um dos exemplos. Agora, você falava antes, hoje, sobre que a sociedade, em geral, ela reclama dos índices de criminalidade, vou voltar nesse assunto, né? Reclama dos índices de criminalidade e critica a falta de segurança, esperando sempre que os governos tomem uma atitude, que realmente é a função do governo, né? Em caso de delitos, tomar uma atitude, né? Depois que o cidadão passa por todo o processo judicial de condenação e tem que o Estado tem que ter a tutela desse cidadão criminoso. Mas você acha que, e aí as pessoas ficam sempre criticando e esperando que o governo faça a parte dele, que tem que fazer. Mas você acha que a sociedade não tinha que fazer a sua parte, assim, você já citou isso no início da sua entrevista, que a sociedade tem que fazer a sua parte, mas tem que fazer de que forma? Qual é a parte da sociedade? Bom, nós temos diversos exemplos, né, de sociedade que faz, mas eles são exemplos assim, pequenos para o tamanho do problema. Agora, aproveitando então essa questão de como a sociedade pode participar, nós tivemos ao longo da existência do Conselho dificuldades na questão do emprego, por exemplo. Porque o trabalho, existe um dito popular, né, que o trabalho dignifica. E nós queremos que as pessoas que quando elas são condenadas a um delito, por um delito, a cumprir uma pena, depois de cumprir essa pena, elas não voltem a delinquir. E nós temos no Brasil e no Rio Grande do Sul índices muito grandes, inaceitáveis de reincidência. Porém, o que acontece? Quando o preso está dentro da prisão, é justamente o momento em que ele está sob a tutela do Estado, é justamente quando se pode fazer alguma coisa. E
o Estado em si cumpre bem a sua parte da punição. Aliás, pune muito mais do que a lei previa, ou seja, descumpre a lei até não poder mais na questão da punição, onde a pena é apenas a restrição da liberdade, mas a pessoa, ela não é apenas a sua liberdade que é cerceada, mas é a sua dignidade na maior parte dos casos, né? Que isso não estava previsto lá na lei. Ela é pena de prisão por tantos anos e perda da dignidade por tantos anos. Não, é só perda da liberdade, né? Mas isso acontece também. Por outro lado, a ressocialização, que é se algumas pessoas, inclusive, nunca foram socializadas, seria até a socialização de algumas, o Estado não oferece isso. Então, a sociedade civil, não digo que o Estado não faça nada, a gente não pode ser injusto, porque existem órgãos dentro da SUSEP, principalmente, com quem nós trabalhamos em parceria, que desenvolvem trabalhos. Nós, por exemplo, fizemos alguns projetos relativos ao hip hop, por exemplo, que é um projeto MCs para a Paz, que foi em parceria com a SUSEP, o Conselho da Comunidade e algumas outras entidades, onde se trabalhou toda uma questão de dar novos horizontes para as pessoas que participaram desse projeto. Porque tanto na questão do crime quanto na questão da droga, existem diversos estudos que mostram que quando a pessoa, que ela entra naquilo porque aquilo para ela, no fim, é um horizonte para ela naquele momento. Mas quando a gente dá algo que faça ela se interessar mais, que dê um sentido, isso, claro, muda de pessoa para pessoa, mas que dê um sentido para a vida dela, ela segue um outro rumo. O trabalho é um deles. Né? O trabalho é um desses sentidos para a vida. Isso qualquer um aí que está assistindo sabe, que mesmo que não seja um workaholic, uma pessoa que vive para o trabalho preenche os dias da pessoa, e principalmente se a gente faz algo que a gente se identifica, que a gente gosta, isso faz com que a gente esteja bem, faz com que a gente não pense em outras coisas ruins e ocupa, inclusive, o nosso tempo. E nós temos tido muita dificuldade para levar trabalho para dentro do presídio, para quem já está lá dentro. E nós temos uma penitenciária que a gente sabe, o nome dela é Penitenciária Industrial de Caxias do Sul, mas nós temos muito pouco de indústria lá dentro, praticamente nada. Por que tem dificuldade de levar trabalho para dentro da penitenciária? Primeiro, por causa de preconceito da sociedade em geral e da maioria dos empresários, né? Porque, primeiro, quem está lá dentro tem que ser punido, não tem que receber benesses. E muitos veem isso como uma benesse. Porque tem errado, redução de pena, né? Tem redução de pena. Aí eu tô ajudando, na mentalidade de muita gente, eu estou ajudando um criminoso a voltar para a sociedade. A voltar mais cedo, mas que é totalmente o contrário, né? Porque no momento que a gente dá trabalho, mas claro, tem que ser um trabalho que inclusive depois dê uma certa experiência para a pessoa, que quando ela saia, ela vá trabalhar nessa área. Mas também porque quando ele está lá dentro, se ele não está trabalhando, ele está fazendo o quê? Ele está pensando em praticar um novo crime. Está pensando em estar reunido com pessoas que estão fazendo a cabeça dele, que essas lideranças negativas são uma minoria lá dentro, mas é uma minoria muito forte, que comanda os demais. E isso causa grandes problemas se nós não agirmos lá dentro também, porque certamente não era assim que se imaginava, né? Quando se criou a lei de execução penal, joga lá dentro e se vira. Não, joga lá dentro porque lá, aí o Estado vai trabalhar aquelas pessoas para que elas saiam melhores de lá. Nós tivemos, então, agora na nossa Assembleia Geral, a lei, ela prevê algumas entidades que compõem o Conselho da Comunidade. Uma das entidades já prevista pela lei, então isso já era previsto lá na década de 80, era um representante da Associação Comercial ou Industrial, que, no caso, aqui nós temos a SIC. Por diversos problemas, a SIC nunca chegou a participar efetivamente do Conselho, mas nós conseguimos, por fazê-los compreender essa importância, isso que nós estamos dizendo, e assim, estamos muito felizes porque na última Assembleia Geral nós tivemos o Jorge Benites representando a Câmara de Indústria e Comércio na Assembleia e colocando a entidade ali à disposição. Então, a própria SIC, ela já
Então, se conscientizou de que só prender não está resolvendo o problema. Então, nós vamos iniciar um programa, vamos falar em conjunto com a Câmara de Indústria e Comércio, com a Vara de Execuções Criminais e a SUSEP e os diversos órgãos que atuam na execução das penas, vamos... Pensar num trabalho em conjunto. Exatamente, para conseguir levar de trabalho para dentro do presídio, mas também a questão do semiaberto, porque as pessoas, quando elas vão para o semiaberto, elas têm o direito, então, a um trabalho externo. Mas quem dá emprego para um preso? Nem é ex-detento. Continua, ele ainda tá é detento. Né? Quem dá emprego para ele? E a gente entende assim, a desconfiança, porque afinal, cometeu um delito, mas, em primeiro lugar, para as empresas existem diversas facilidades. Assim, é muito lucrativo para as empresas contratar tanto quem está preso como quem está no semiaberto também. É lucrativo para a empresa. Tem isenção de impostos? Tem isenções. Além disso, é um trabalho pela segurança pública, né? Pelo fim da criminalidade, e é um trabalho humano também. Perfeito. Porque a pessoa errou uma vez, isso todo mundo erra, quem não erra? E aí, no caso, a pessoa errou e acabou respondendo a um processo e foi condenada. Tá? Sabemos que existem, no Brasil, a maioria das pessoas que cometem delitos, elas não são condenadas. Se fala tanto de impunidade, é por isso. Não é porque quem é preso vai preso e não fica integralmente preso. Ou seja, pegou uma pena de 6 anos, ela não vai ficar os 6 anos preso. Isso não é. Ela é bastante punida naquele período que ela fica no regime fechado e continua sendo punida quando vai para o semiaberto. A impunidade que se fala no Brasil, eu nem falaria de punição, mas de responsabilização, as pessoas têm que ser responsabilizadas pelas coisas que fazem, ela existe no Brasil principalmente porque os crimes que são cometidos, eles não são descobertos, e eles, quando são descobertos, não se consegue determinar a autoria ou não se consegue também provas de que foi aquela pessoa exatamente, o que também tem a ver com a autoria. Por diversos problemas. Por problemas, que a própria sociedade, quando sabe de alguma coisa, acaba ficando quieta, não fala, porque tem medo, ou porque acha que é problema dele. Uns até acham bonito, olha só, o cara é malandro. Outro problema é que as nossas polícias, e a Polícia Civil, principalmente... Tecnicamente despreparadas. Eles não se pode entender isso como uma crítica aos policiais. Os policiais, meu Deus, eles fazem milagre com os recursos que eles têm. Oferecidos. Mas se a gente comparar com outras polícias, as outras polícias elas têm em outros países mais avançados e que investem de forma inteligente nisso. Eles têm equipamentos de última geração, eles têm treinamento específico para as investigações. Aqui no Brasil, quando eu era criança, eu já via nos filmes que bastava uma digital no copo para a gente descobrir quem era o responsável pelo delito. No Brasil, nós temos condições de descobrir digitais em algum lugar. Eu sou advogado criminalista, eu digo, em quase 20 anos, 15 anos, 16 de advocacia, eu nunca vi um processo em que tivesse alguma prova baseada em impressão digital. Nossa, não, eu não digo que não exista essa tecnologia, mas eu nunca vi. Se existe... Em 15 anos você nunca viu, eu sendo nunca criminal. Eu nunca vi isso. Grave. Não, são sempre aquelas provinhas banais e eivada de nulidades, feitas de forma ilegal. Por quê? Porque não tem o recurso para fazer? Então vamos fazer uma gambiarra. Então, a gambiarra, até no processo penal, ela existe. E, até entrando num tema mais espinhoso, cabeludo, o Sérgio Moro, esses dias, falou que ele defende que se utilizem as provas obtidas de forma ilícita, desde que elas sejam obtidas de boa fé. É a institucionalização da gambiarra. Porque, não, já que não tem como conseguir a prova, mas isso abre espaço a que pessoas inocentes sejam... Vá para a cadeia. Exato. Então,
não é assim que se resolve, né? O correto seria dar condições para que uma polícia pudesse fazer uma investigação boa. O que a Polícia Federal até tem mais do que a Polícia Civil. Sim, então, sim. se tratando desses crimes federais, de corrupção, ela até tem. Mas mesmo assim, não é comparável a outras polícias em países onde os índices de criminalidade são muito menores, também porque existe a efetiva responsabilização de quem faz. Porque a impunidade... O Brasil é o país que mais pune. Um dos países que mais pune, porque quem entra numa cadeia, já teve ministro da Justiça que disse que prefere morrer do que ir para a cadeia. Tão grande é a punição que a pessoa recebe e continua recebendo para o resto da vida. Né? E aí por isso que nós estamos trabalhando a questão de levar condições de um exercício profissional aos presos, porque para que essa punição, porque é uma punição para ela, mas é uma punição para a sociedade também, claro. Porque se a pessoa não consegue se inserir no mercado de trabalho, ela vai ter que cometer delitos patrimoniais. E é o que a gente não quer. Né? Então, é muito problema, né, para pouca gente empenhada em encontrar soluções para isso. Porque é mais fácil, né, só criticar e falar que o governo não faz, ou dizer, não, tem que botar na cadeia, e não enxergam que a cadeia não resolve, a cadeia piora. Agora, doutor Jean, como é que o Conselho aqui em Caxias do Sul tem como captar recursos para as ações aqui em Caxias? Sim. De que forma? O Conselho, ele atua principalmente aqui no sistema prisional de Caxias do Sul, né? Ele, embora responda pelas comarcas de São Marcos, de Farroupilha e de Flores da Cunha também, a atuação principal é em Caxias porque os presídios, né, as casas prisionais estão aqui. Nós temos a Penitenciária Regional de Caxias do Sul, Presídio Apanhador, nós temos a Penitenciária Industrial de Caxias do Sul, a PIX, fica ali na BR, na frente do Hospital Geral, e atrás da PIX nós temos, ali na Conselheiro Dantas, o IPEX, que é o Instituto Penal, onde os presos do regime aberto e semiaberto têm referência. Além da ala feminina da PIX, né? Na prática são 4 casas prisionais que nós temos em Caxias. Os recursos, eles vêm principalmente para o Conselho da Comunidade através da Vara de Execuções Criminais, tá? Onde existe um fundo de penas pecuniárias, onde diversos crimes eles têm uma pena de multa. Então, a pessoa paga a multa... E vai para esse fundo? Vai para esse fundo, que ele é utilizado em diversos projetos para melhoria social, e o foco principal na questão da segurança pública, educação também, algumas questões sociais. Mas o Conselho, então, é um dos principais utilizadores desses recursos. Mas o Conselho, como eu dizia antes, ele existe como uma associação. Ele tem personalidade jurídica através de uma associação da sociedade civil e o Conselho tem condições de buscar recursos em qualquer ente, privado, iniciativa privada, por exemplo, pode público. colaborar com Com certeza. Com o Conselho. Com certeza. Então, os empresários podem se reunir, fazer um caixinha, vocês estão precisando, precisamos de câmera de segurança na penitenciária. Aí os empresários podem ir lá colaborar com o Conselho? Com certeza, essa é uma das formas. Geralmente, nós temos pessoas que são estudiosas da questão da segurança pública, da questão da psicologia, da saúde pública, porque envolve uma série de questões. Falando em saúde, por exemplo, nós estamos construindo unidades de saúde prisional dentro dos presídios, mas que absurdo, vamos dizer, a UPA aqui em Caxias não consegue ser realizada, mas estão fazendo unidades de saúde prisional dentro dos presídios. Estão cuidando da saúde de criminosos. Exatamente. Vão dizer, logo já tem alguém dizendo. Mas e aí que vem também a questão de explicar o porquê isso, explicar para a sociedade. Claro que a saúde de quem está lá dentro tem que ser cuidada também como a saúde de qualquer pessoa, porque a saúde é um direito universal. Mas não é só isso. Os presos, quando eles estão sob a tutela do Estado, eles ficam doentes e ficam mais doentes do que quem está fora do presídio, dadas as condições insalubres lá de dentro. Eles têm que ser atendidos. O Estado, se o diretor do presídio, se o gestor
não encaminha ele para atendimento, ele vai ser responsabilizado, ele vai estar cometendo um crime, né? Se a pessoa acaba morrendo dentro do presídio por falta de atendimento. Então, ele vai ter que deslocar um número de agentes penitenciários, que deveriam estar fazendo outra coisa, uma viatura, e vai ter que levar até o postão 24 horas, que é o principal lugar de atendimento, mas ele não vai ficar como preso ali esperando não sei quantas horas para ser atendido. Ele, obrigatoriamente, vai ter que passar na frente de todo mundo que está lá sentado na fila. Isso, para começar, por aí. Isso aí já vai gerar o que nós acabamos de falar anteriormente. Ó, dando prioridade para criminoso. Para preso. Mas assim, daí está lá os agentes penitenciários que tem que estar fazendo outra coisa, a viatura parada, o preso que pode... E o presídio é descoberto, né? Porque ele vai ficar um tempo lá, mesmo que ele fure a fila, o agente penitenciário deixa o presídio descoberto. E se esse preso, por exemplo, é um líder de uma quadrilha de traficantes, e aí eles aproveitam para resgatar esse preso, e aí vai dar tiroteio no meio do... Todo dia acontece isso. Todo dia isso acontece. Então, tem uma série de fatores aí, mas enfim, a gente falava da questão do financiamento. Essas USPs, que a gente chama, são um financiamento de diversas áreas, coletivos. Então, uma parte vem da VEC, que é a Vara de Execuções Criminais, né? Outra parte vem do governo federal, vem também da Prefeitura Municipal, que é a gestora do SUS, né? E o governo do estado também entra com a estrutura. Então, uma série de fatores. Mas a gente trabalha por projetos. Então, os estudiosos de diversos projetos constroem essas novos programas, novos projetos, e aí são apresentados. Pode ser apresentado para os empresários que se identificarem com aquele projeto e podem auxiliar a financiar. Mas pode ser também o contrário, empresários que têm já um conhecimento na matéria, que têm interesse em auxiliar nisso, eles podem auxiliar não apenas com verbas, mas também com ideias e projetos. Eles podem vir participar do conselho, de reuniões de conselhos, ou chamar o conselho para uma conversa, dizer, eu tenho uma ideia, porque, por exemplo, aqui no bairro onde eu tenho a minha empresa está acontecendo tal coisa, porque tem o pessoal que é ligado ao sistema prisional. Sei lá, eu estou, assim... Divagando sobre uma ideia. Pode ter uma série de fatores. Não, e a gente quer colaborar com tal coisa. E a gente vê a forma de que a empresa possa participar ou que a gente possa efetivar essa ideia, ou juntar com uma ideia que nós já temos. É isso que é importante, a sociedade querendo contribuir, querendo melhorar a questão da segurança, diminuir a violência, a criminalidade. Agora, os recursos que chegam para vocês através da Vara de Execuções Criminais? Principalmente. Tá. E a sociedade tem como fiscalizar transparência, com certeza. Tem? Como faz? Isso é totalmente de acesso público, tá? Fica... como um processo judicial, ele também é de acesso público, eles são processos que ficam na própria Vara de Execuções Criminais. Eu gostaria muito de saber, doutor, quanto da sociedade vai lá e fiscaliza esses valores? Não, mas a gente não... Eu não estou querendo colocar nunca ouviu falar nada de alguém que tenha ido lá e querer... Eu quero saber onde é que está sendo aplicado esse dinheiro. O senhor não ouviu falar disso? Não. Nunca ouvi falar de ninguém. Mas é que assim, né, essa seria a última preocupação deles, né? Da maioria das pessoas. Né? Mas assim, tem que ir lá fiscalizar. É importante, mas assim, é importante também deixar claro, ele já tem uma série de órgãos que fiscaliza essa aplicação. O conselho em si, ele já é um órgão fiscalizador. Então, mas nesse caso, quem está executando é o próprio conselho, então o conselho deve ser fiscalizado, porque o conselho fiscaliza a execução da pena, mas também é fiscalizado. No caso de projetos, eles passam por uma série de órgãos. A assistência social do presídio vai verificar então, a viabilidade, a necessidade social daquele projeto, vai, às vezes, também pela psicóloga, dependendo do tipo pela área da psicologia forense, vai passar pelo Ministério Público, então, o promotor de justiça responsável pelas execuções penais, ele vai analisar e vai verificar toda a legalidade daquele projeto e, após isso, ele vai passar pelo crivo, então, da juíza da Vara de Execuções Criminais. E quem vai autorizar
depois de ter pareceres de todos esses órgãos, é a juíza. E então o conselho vai executar, e aí vai contratar uma empresa, depende do tipo de projeto, então vai contratar pessoas para executarem aquele projeto. Depois, a prestação de contas volta, então tudo tem que ser documentado, com nota fiscal, com recibo, com fotos da obra, com a visitação em loco do que foi feito, se for uma obra, né? Enfim. O projeto Hip Hop, nós temos vídeos, nós temos gravações de tudo que foi feito. E isso volta, então o Ministério Público analisa toda a documentação e aponta, muitas vezes aponta irregularidades. Diz, não, isso aqui não está correto, deve ser resolvido. E aí, então, às vezes, como eu disse, são voluntários que fazem, então, e é uma grande burocracia, e para isso nós precisamos de apoio também, de auxílio. Nós temos um escritório de contabilidade que também nos dá um grande apoio nisso, né? De forma voluntária, inclusive. Mas é uma grande burocracia, então, e às vezes se erra, mas existe o apontamento e isso é prontamente resolvido ou justificado. Então, nós temos toda uma fiscalização e é importantíssimo que se tenha. Isso a gente faz questão, inclusive, se tiver mais pessoas que venham fiscalizar e também ajudar para que tudo sempre ocorra da melhor forma. E o mais transparente possível. E não só transparente, mas da forma mais econômica possível. Que economize o dinheiro, que é um dinheiro para ser usado de forma pública, né? Então é um dinheiro público. E economize também o tempo dos voluntários, porque isso, cada vez que a gente vai atrás de tentar resolver alguma coisa, toma um tempo que a gente poderia estar... Você pode dar com a tua família, com o teu trabalho, claro. Ou usando para novos projetos, né? Para novas coisas. Agora, doutor Jean, alguns exemplos de que já foi feito com esse dinheiro, e duas perguntas. Alguns exemplos já foi feito com esse dinheiro, e também existe um valor X que é destinado para o Conselho? Ou o Conselho precisa de recursos, vai na vara e pede, olha, eu preciso de 1 milhão para construir um prédio de saúde. Como é que funciona isso? Não existe um valor específico destinado para o Conselho. Okay. O que funciona normalmente é assim, o Conselho apresenta os projetos. Muitas vezes esses projetos eles vêm da própria SUSEP. A SUSEP coloca para nós teríamos essa ideia, nós precisaríamos fazer isso melhoraria tal e tal condição. E nós, então, o Conselho avalia e diz, geralmente, concorda, não, é uma boa ideia, a gente tenta trabalhar nessa parceria e apresenta para várias execuções criminais e aí, dependendo da disponibilidade dos recursos, eles são destinados. Outras vezes, existem a própria várias execuções têm projetos como a questão da justiça restaurativa nos presídios, que era um programa piloto, hoje já é um programa que é exemplo para o Brasil inteiro, de justiça restaurativa no interior dos presídios e chama o Conselho, então, para participar e se tiver algum investimento em recursos, esse valor vem através do Conselho para fazer a execução e a fiscalização da utilização dessas verbas. A outra pergunta era com relação ao que já foi feito. Assim, nos últimos 6 anos, assim que eu tenho acompanhado mais precisamente, eu já participei do Conselho há muitos anos atrás, quando ele era num outro formato, representando a Ordem dos Advogados do Brasil, mas nos últimos tempos em que existe essa verba do fundo pecuniário ali das execuções criminais, nós tivemos uma série de ações. Algumas que até eu diria que até a maioria não seria uma obrigação do Conselho. Muitas delas são obrigação do Estado, tá? São questões básicas, mas como o Estado, historicamente, não disponibiliza os recursos necessários, então o Conselho toma a frente. A gente tenta, então, suprir algumas dessas lacunas. Nós compramos, no ano retrasado, uma viatura para o presídio. Uma viatura? Uma viatura para a PIX. Por quê?
era um problema grave para as audiências. Continua sendo, não é que melhorou totalmente. Transportar o preso até a audiência. Porque é obrigação legal que o preso esteja participando, seja presente quando ele está sendo julgado. Né? Quando tem as audiências, tem que acompanhar. Não tinha viatura para isso? Não tinha viatura para isso. E aí isso fazia, tinha uma viatura, né? Então, e vários presos para audiência no mesmo dia. Então a viatura traz 2, 3 presos. Volta. Aí, só que são várias audiências em várias varas criminais de Caxias do Sul. Então vai e volta, atrasava todas as audiências. Então esse problema com essa viatura que foi disponibilizada para ter foco nisso, não é usada só para isso, mas principalmente para isso, diminuiu um pouco esse problema, tá? Facilitou um pouco a vida, mas não era o único problema, porque daí também tem falta de combustível, tem falta de agentes penitenciários para acompanhar, dirigir o veículo. Falta de hora extra para os agentes penitenciários, então uma série de questões. Através da Vara Judicial de São Marcos também, eles disponibilizaram verbas, através do Conselho da Comunidade, para manutenção de viaturas. Inclusive, também seria uma responsabilidade do Estado. Mas como São Marcos tem essa dificuldade de que... Ela disse que o motivo por ela ter soltado mais presos no último ano foi porque os presos não compareciam na audiência, isso atrasava o processo, aí acontecia um fenômeno processual que a gente chama de excesso de prazo, ou seja, a pessoa está presa preventivamente, ela é presa para responder o processo. Mas ela não foi condenada ainda. Ela não pode já estar cumprindo toda a pena se não se sabe sequer se essa pessoa vai ser condenada. E, em muitos casos, a pessoa não é condenada, ela é inocentada. Por falta de uma viatura, a pessoa fica mais tempo dentro do presídio. E aí, isso é uma ilegalidade, aí ela tem que ser solta, porque não tinha viatura. Então, ela considera um verba para manutenção. Isso auxiliou, porque daí a viatura não estava mais estragada, né? Então, mas aí surgem esses outros problemas. Então, a gente está sempre ali apagando incêndio. É o cobertor curto, né? Exatamente, puxa de um lado. Puxa de um lado e descobre do outro. Agora, doutor, a questão dos encontros do Conselho, quando é que se encontra, quando é que se reúne e toda a sociedade pode ir lá participar desses encontros? Sim, com certeza. Como é que funciona isso? É aberto. Como é que funciona? Quem quiser. Nós temos uma periodicidade mensal. Não tem um calendário, mas nós temos na página lá na rede social Facebook, tem o Conselho da Comunidade de Caxias do Sul. Isso está no Facebook? No Facebook. Conselho da Comunidade de Caxias do Sul. Conselho da Comunidade de Caxias do Sul. Lá tem as datas e horários. Nós vamos disponibilizar, agora que nós estamos assumindo a nova diretoria, então vamos organizar um calendário, né, de reuniões e vamos disponibilizar ali. Então pode ser um dos meios de seguir as atividades do Conselho e poder participar. Qualquer pessoa pode participar e levar ideias. Olha, eu tenho uma ideia de um trabalho, de ressocialização, de presos, pode levar a ideia para lá? Com certeza, claro. A decisão ela não é apenas do Conselho. Tudo que envolve a lista prisional tem que ser feito em conjunto com a SUSEP, claro, com o governo do Estado. Claro. Algumas coisas passam pela Vara de Execuções Criminais, mas com certeza todas as ideias e toda a disponibilidade de auxílio, elas são bem-vindas e necessárias. Quanto mais voluntários o Conselho tiver, melhor o trabalho, né? Com certeza. Agora, para finalizar, última pergunta, o nosso tempo estourou. A gente falou muito de reincidência aqui, já que nós estamos... Essa é uma TV legislativa, uma opinião sua. Nós temos aí, falamos durante o programa todo, doutor, sobre reincidência. Nós temos aí Alberto Youssef, um dos maiores delatores aí da Lava Jato, que recebeu a chamada delação premiada. Esse cidadão, ele já recebeu esse benefício, delação premiada, no caso do Banestado. E aí agora volta a ser uma pessoa ouvida, ele é reincidente, é um criminoso reincidente que volta a ser ouvido pela justiça brasileira. Como é que o senhor vê isso? O Instituto da Delação Premiada, ele é bastante polêmico, né? Porque ele gera, quando a gente fala da impunidade, né? Ele até auxilia muito a descobrir questões que estavam escondidas.
mas ele também gera a impunidade. Inclusive, eu tenho um entendimento que isso pode, inclusive, fomentar um crime, porque eu vou criar ali uma quadrilha, eu vou executar determinados crimes e eu sei que depois eu vou lá e vou me oferecer para fazer uma delação premiada. É porque ele já é reincidente no caso do Banestado. Então e ele já ele foi voltou a praticar um crime, está de novo com o benefício da eleição. Então é um criminoso reincidente. Isso é um claro exemplo de, abre aspas, impunidade. Porque ele foi lá, ele já conseguiu se livrar da pena da outra vez, dedurando as pessoas. E essa questão também do dedurar, né? A gente não sabe até que ponto é verdade ou não aquilo que ela está falando. Porque eu posso, inclusive, inventar coisas a respeito para me livrar. Ou, e assim, tem pessoas que são muito espertas, porque elas pegam fatos que realmente aconteceram e deturpam aquilo. Dizem, não, aquilo aconteceu porque ele queria fazer tal coisa. Então isso, e a gente vê, claro, perigoso. E os políticos utilizam muito isso, né? Não, ele está dizendo isso, mas na verdade foi aquilo. E em muitos casos pode ser. Como a gente vai saber? Aí tem que investigar. É por isso que, claro, a delação em si não é prova. Pelo menos teoricamente, né? Mas é claro que o juiz vai utilizar isso, não vai colocar na sentença. Estou condenando o fulano porque o delator disse. Dizendo isso. Mas isso inconscientemente não, conscientemente, mas não vai externar. Mas ele sabe, eu estou condenando porque o delator disse que é. Aí pega qualquer outro indício que tem ali e diz, a prova é essa. Mas na verdade ele se convenceu por causa do delator. A questão absurda. A questão absurda que eu lhe faço a pergunta é isso. Ele já foi beneficiado no caso do Banestado, voltou a praticar crime e volta a ter o benefício da delação premiada. É isso, essa é a nossa justiça. Muito bem. São os fins, teoricamente, justificando os meios. Mas isso é justiça? Isso faz com que a situação fique melhor ou piora a situação? Aumenta a sensação de impunidade, a sensação de que realmente não adianta investigarmos, não adianta se a pessoa que cometeu o crime, depois ela é beneficiada e não é responsabilizada pelo ato. Muito bem. Você que quer participar aí, então, deste trabalho realizado voluntariamente, voluntários também estão sendo aceitos lá no Conselho. Com certeza. Estamos chamando, venham. Vem e participe. Pode repetir, doutor, por favor, Facebook, como é que Facebook.com/Conselho da Comunidade de Caxias do Sul. Está dado o recado. Eu quero agradecer a presença do doutor Jean Carbonera, que é o novo aí, presidente aí deste Conselho da Comunidade aqui de Caxias do Sul. Doutor, sucesso nesse trabalho voluntariado, parabéns pela iniciativa e conte sempre com a gente para divulgar os trabalhos do Conselho. Muito obrigado.